Olá, bem-vindos a uma edição especial do Bastidores do Turismo. A gente está comemorando em novembro 45 anos da Panrotas. Estamos aqui com Ana Maria Donato, Luiz Salles, bem-vindos. Obrigada. Para quem não sabe, já foram meus chefes, já foram diretores da Panrotas, são grandes amigos da casa e a gente vai falar um pouquinho nesse programa sobre como que foi, como que está a comunicação do turismo. Ana Maria, como é que é a sua ligação com a Panrotas? Começou quando ela? Começou em 86, Arthur. Eu tinha acabado quase praticamente me formado. Eu me formei em 84 em jornalismo e aí eu buscava alguma área mesmo de interesse, mas eu queria mais era a economia. Eu não queria turismo. E quando apareceu o turismo, eu pensei, ok, vamos lá. Aí foi de verdade uma coisa que eu entendi, que eu estava na economia, né, de uma certa forma. E ninguém conhece, né? Pelo menos eu também estava na faculdade de jornalismo. Como você entra, você descobre um mundo que muita gente hoje ainda não sabe. Exatamente. A variedade, a diversidade que é. E eu entrei como repórter. Na época tinha uma outra editora que hoje também virou artista de TV. Eu e mais umas duas pessoas, que eu não me lembro quem, mas era muito pequenininho, né? Tinha 12 anos, né? Exatamente. E o Guia Panrotas era o carro-chefe. Era estrela, realmente. E Luiz? Eu entrei em 87, final de 87. Foi a Ana que te contratado pela Ana. Foi. Aliás, eu quero contar essa história, como foi a contratação. Tá ótimo. Mas também de uma maneira muito parecida. Eu era estagiário em outro local. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu até estranhei, porque quando eu liguei para perguntar para a Ana o que era, ela falou, não, é um guia de informações técnicas sobre turismo. Eu quase desisti depois da ligação, mas aí eu falei, não. A mesma coisa, né? Vamos lá conhecer para ver o que é. E aí foi fascinante, porque eu fui contratado para ficar uma semana trabalhando, a Ana ia viajar, eu precisava ser feito um trabalho específico. E fiquei 4 anos na primeira jornada. E Luiz, posso contar a história de como Conta foi a história, contratação? Agora nem eu sei essa história. Arthur, assim, aí tinha uma fila de gente, porque você imagina, em 1987, não é? O jornal, a mídia impressa eram os reis, e o Panrotas já era bastante importante. E a Panrotas era mais do que uma mídia, era um instrumento de utilidade essencial para o profissional de turismo. Lá vem o Luiz Salles. Ele veio muito magrinho, ele está uns 10 quilos, eu diria, mais do que ele era. Ele era bem magrinho, assim, daí tinha uma fila de gente para eu entrevistar, e eu estava com pressa, e era máquina de datilografar, evidentemente, a gente datilografava. Aí eu falei, bom, meu amigo, como que é seu nome? É Luiz. Eu estou com pressa, eu preciso que você faça um teste aqui. Tá bom, você quer? Mal-humorado pra caramba, fala um pouco na entrevista, tá bom, qual é o teste? Vamos lá, você tem 3 minutos para escrever sobre qualquer coisa. Ele falou, eu vou escrever sobre o Corinthians. Falei, pô, caramba, o cara vai escrever sobre o Corinthians. Sentou na máquina, em 1 minuto entregou um trecho, entregou a lauda para eu ler. Excelente texto. Eu falei, esse cara é mal-humorado, mas acho que ele tem talento, vamos ler ele mesmo. E aí foi. Mas você não é corintiano? Não sou corintiano, mas é que na época eu trabalhava com esportes, eu era repórter de esporte. Então era um tema familiar, era um tema fácil de desenvolver e como tinha pouco tempo, você tem que apelar. E aí deu certo. Foi, escreveu rápido pra caramba e um texto 90% dos repórteres homens que eu entrevisto vêm de esporte, querem escrever sobre esporte. Você não é exceção. Como que vocês veem, a Panrotas continua B2B nesses 45 anos, como é que vocês veem a evolução da comunicação B2B? Os dois trabalharam, você tem uma empresa hoje que trabalha para os profissionais, o Luiz já trabalhou na São Paulo Turismo, hoje está na Secretaria de Estado de Turismo de São Paulo. Como que vocês viram a evolução da comunicação para esse público B2B? Quer começar, Luiz? Olha, eu penso o seguinte, primeiro que houve uma profissionalização bastante expressiva e a gente percebe nitidamente que a Panrotas é parte disso, né? Essa evolução que a Panrotas fez de um guia de horários, com todos os lançamentos que ela veio fazendo ao longo dos anos, sempre buscando inovar, a gente percebe que isso houve uma profissionalização. Da parte do trade, eu acho que ainda há um certo viés de não entender como funciona o sistema de comunicação de um modo geral. Isso acaba causando alguns ruídos aí, mas o turismo nesse período se desenvolveu muito, né? Ele saiu de um esquema quase amador e familiar para organizações hoje com presença mundial, e isso reflete também na comunicação. Houve um desenvolvimento, mas acho que poderia ser um pouco mais profundo ainda.
Ana? Com certeza desenvolvimento, Arthur. Eu acho que sempre quando a gente ouve alguém de sucesso, fala, nossa, olha como eles fazem sucesso. Na verdade, esse sucesso é você estar dentro de um ambiente e entender os detalhes dele. Se compara mais ou menos vou fazer uma analogia simples aqui, é um veleiro. Então, se o vento está muito forte, você toma algumas medidas. Se tem marasmo, você toma outras. E o mérito do Panrotas é exatamente isso. Não teve um plano assim de o que vamos fazer daqui a 5 anos, como geralmente a gente vê os planos de negócio. É o que vamos fazer diante do vento que está soprando agora. E sempre foi de uma forma muito bem sucedida. O Panrotas, eu acho que mais do que desenvolveu a parte de conteúdo, foi para a parte de relacionamento e soube tirar muito bem a beleza do relacionamento que eles têm para transformar em negócios e em novos produtos, como é o caso, né, Arthur, do Fórum Panrotas, que é basicamente isso. O que o Panrotas faz com toda essa conexão que tem com a liderança? Ele leva para o palco e transforma isso em comunicação. Eu acho que isso é um grande mérito desse tempo todo de Panrotas e o grande mérito da forma como o Panrotas se comunica com o trade. Já há muito tempo descobriu outras formas de se comunicar do que simplesmente fazer matéria, reportagens, se transformou nesse sentido. Por falar em matéria e reportagem, vocês começaram fazendo matérias de reportagem, mas depois vocês mudaram a carreira de vocês. Ana trabalhou com marketing, Luiz trabalhou com vendas aqui na Panrotas, Luiz é enveredou para a área política, Ana Maria abriu uma empresa de representação, de relações públicas e eventos. Como que foi essa... Foi uma coisa natural? Vocês pensaram, planejaram? Como que foi essa mudança de carreira para vocês? Posso falar, Luiz? Lógico. Assim, eu costumo dizer, quando dizem assim para mim, Ana, qual é a sua profissão? Eu sou jornalista, eu sempre serei jornalista, porque o jornalismo não é só você ser repórter ou ser relações públicas, é você saber o que faz com o instrumento de comunicação. Então, quando eu fui para a área de eventos, eu vou como jornalista. Como marketing, eu vou como jornalista. Representação de destinos também. O meu DNA, meu mindset é a forma como eu entendo exatamente a mesma dinâmica de pensar quando eu fazia matérias, Arthur. Então, até hoje, quando eu vou para uma reunião, eu digo, eu vou para uma entrevista. Porque a forma que o jornalista tem, o jeito de pensar é muito útil para você fazer marketing. Então, eu analiso as pessoas e metabolizo as informações que eles me passam como jornalista. Eu vou com uma tese, tento comprovar essa tese, mudo no meio do caminho se não, e consigo me comunicar de acordo com o que o público quer ouvir, ou a maneira, ou o perfil dele. Eu não acho que eu migrei, eu só uso o jornalismo de várias outras formas. E na política dá para usar? Da mesma maneira, é muito legal ver a Ana falando da maneira como a gente se porta, né, como sendo jornalista. Tanto no setor público como em outros locais que eu trabalhei, principalmente nos períodos em que eu estava ausente aqui da Panrotas, foi sempre também com esse mesmo interesse. Todas as vezes que a gente interage profissionalmente como jornalista, você entrevista uma pessoa, você tem que prestar muita atenção e você tem que captar toda a informação que ela pode te passar. Isso serve para a vida. Então, todas as vezes em que eu trabalhei, seja na Secretaria Municipal de Esportes, quando eu fui secretário adjunto, na Companhia do Metrô, onde eu liderei a área de negócio, foi sempre utilizando esse instrumento de saber conversar, saber te dar informação e, a partir daí, desenvolver os planos, desenvolver o planejamento, tomar as decisões corretas. Então, é sempre fundamental se manter como jornalista e saber utilizar essa ferramenta. Luiz, você falou uma coisa fundamental. A técnica de jornalista serve para a vida. Verdade. Eu vejo uma vantagem tremenda para quem sabe entrevistar e escrever, se comunicar. Isso de verdade é algo assim, uma vantagem competitiva em relação a qualquer outro profissional de marketing. A gente cria empatia, né? Exatamente. Que é algo que se exige muito hoje. A gente sabe criar conexão, o jornalista vínculo. tem que ter empatia, Exatamente. senão ele não consegue. Já para mim é saber contar uma boa história. Então, se você está vendendo um projeto, se você está buscando capital, alguma coisa, se você quer fazer um negócio, você tem que saber contar uma boa história e ter aquela base ali. Eu, por exemplo, entrevisto alguém e quando eu estou no caminho para vir para cá, eu já sei a história que eu quero contar. Exatamente. Então, é uma essa vantagem. facilidade de amarrar as coisas é muito interessante. Vamos falar um pouquinho de bastidores aí, desse período que vocês passaram aqui. Por exemplo, 11 de setembro, onde é que vocês estavam? Foi um fato, assim, histórico, mas foi muito impactante para a gente no turismo. Eu, por exemplo, estava lá na BAV de Brasília fazendo as edições diárias. Onde vocês estavam? Eu estava já na Disney, no escritório que ainda é na Berrini, no WTC, e quando as torres foram derrubadas, eu fui olhar na Marginal
Pinheiros ali para ver o que estava acontecendo e o trânsito já estava bem parado e é inacreditável como as pessoas pararam para ver. E naquela época eu pensei, bom, acho que o mundo aqui vai mudar, mas eu não tive a dimensão. E foi uma comoção geral, porque era uma empresa americana, Disney, e os parques temáticos poderiam ser alvo, então foi realmente uma comoção. Não vou me esquecer nem da roupa que eu estava, foi marcante. Luiz? Eu era diretor da Viagem.com, diretor de conteúdo, e eu estava fazendo uma reunião com um arquiteto que ia fazer o layout do nosso novo escritório. E aí a primeira decisão foi cancelar a reunião. Não vamos mais mudar de escritório, tem que saber o que vai acontecer com o mercado. E foi determinante, né? Mudou esse fato específico, mudou a maneira como o turismo se desenvolveu nos anos subsequentes. E muitas empresas não conseguiram sobreviver por conta disso também. Qual foi a quebra que mais te marcou no turismo? A empresa que fechou? Acho que a Soletour foi logo na sequência. Foi. E ela era muito forte nos Estados Unidos, mas outras também, né? Mundirama. A Varig, né? Você é desse tempo da Varig, né, Luiz? A Panam, 4 de dezembro de 91. A Panam foi no ano que eu entrei no Panam. A Panam tinha aquela coisa de história, né? Tinha um bolo no aeroporto de Guarulhos para comemorar um voo. E tem um evento, né? Nesse dia. Tem um evento. Susan Samartin, tá, pronta para liderar o evento, veio a ordem e falou, olha, Panam, fechou. Aí parou tudo e o mundo quase acabou. Mas é assim a vida. Outras empresas fecharam também, de outras maneiras, tão importantes quanto, e o turismo vai se reinventando, né? A gente vai se reinventando, é assim a vida. Qual foi traumática para você? Foi Varig, que você mais emblemática, assim que você acha? Não tenho isso, Ato. Não tem nenhuma que eu pense assim, nossa, uau, eles desapareceram. Porque, de uma certa forma, nós, como jornalistas, temos uma sensibilidade para saber que algo não vai bem, não é? Não tem grandes surpresas, como foi o caso da Thomas Cook. Ou é por gestão, ou porque você já vê que os produtos ou atendimento, a própria equipe já está com um comportamento diferente. Não teve nada assim. Emblemático que eu senti, de verdade, foi a Soletour por causa dos amigos, não é? Mas ninguém que tenha me assombrado. Exatamente porque, fazendo matérias, a gente acompanha que o mundo está mudando e quem não está acompanhando. Você vê quem já está ficando para trás. Isso não digo que é simples, que é super fácil de ver, mas você meio que percebe que isso pode acontecer. Nada assim me marcou muito. A Varig, claro, mais no sentido emocional. Mas foi uma coisa... Exatamente. Foi se desfazendo aos pouquinhos. Isso mesmo. No meu caso, comparando a Soletour com a Nascimento, por exemplo, a Nascimento me deu muito mais trabalho aqui, porque as redes sociais já eram fortes, já tinha uma internet ativa. Na Soletour, 2001... não tinha essa... Você tinha que ligar e era o jornal semanal que anunciava. Exatamente. Claro que já tinha o Portal Panhot, que é de 2000, né? Mas eu não tinha essa força. A Nascimento me deu muito mais trabalho. Mas, Arthur, e correr atrás da repercussão. Você sabe que as empresas sim, mas as pessoas acho que me marcam mais quando já não estão. Não é? A gente está falando de Soletour e o Disney na época. Estela Barros foi o top. Eu senti um pouco o enfraquecimento da Estela Barros. Nesse sentido eu senti as pessoas da Estela Barros, que eram símbolos, saírem, né? Como a própria Estela Barros e o filho Luiz Barros, que ainda está nativa, mas eram pessoas assim que nós respeitávamos demais. Ícones que de repente você vê que não estão mais. Pessoas. 2 anos depois de 2001, vocês estavam aqui já? 2003, quando a gente criou o Fórum Panhot? Arthur? A Ana estava, mas Luiz eu não tenho dúvida. Sim. No primeiro Fórum estava. E aí, como que foi? O que vocês contam desse início do Fórum Panhot? Eu lembro de uma imagem, a gente descendo a escada rolante do Haidt, com aquelas personalidades tudo em todas juntas. Foi um momento histórico, assim, tá na minha cabeça até hoje. Foi um momento bem bonito, porque o Luiz era repórter, eu era editora, a gente voltou, eu de Disney e ele de outras empresas, voltamos para a empresa completamente diferente, depois da queda lá das torres. Ele com vendas, você com marketing. E eu com marketing. Nos juntamos e aí muito interessante, agora a gente faz a conexão com a sua pergunta, nos juntamos como jornalistas. Luiz, o que a gente vai fazer? Vamos fazer algo para comunicar ao trade ou para juntar ao trade? Está todo mundo com dificuldades, angustiados, que vai ser? Vamos juntar todo mundo e perguntar para eles ao vivo? Ao invés de a gente escrever, vamos colocar o microfone na frente? Então, foi assim, né, Luiz? Foi assim e o mercado respondeu muito bem. Os patrocinadores entenderam a proposta, alguns maiores, outros menores, mas desde o primeiro momento apoiaram, perceberam a importância de ter um fórum com essa qualidade, reunindo essas pessoas.
Foi a inauguração do Hyatt, se eu não me engano, também. Foi 6 meses depois, o Hyatt. O Hyatt é daquele ano. Foi 6 meses, fomos bom. o primeiro evento de turismo Foi o lá. primeiro, foi praticamente a apresentação do Hyatt para o trade, né, com o Fórum Pan Primeiro ano do Ministério do Turismo. Exatamente. Então, assim, chegou no momento certo. Foi uma decisão correta, a Ana liderou brilhantemente e deu tanto certo que continua até hoje e se renova a cada ano e já está no calendário de todas as grandes E empresas. Luiz, uma coisa de história, né? Quando nós pensamos aqui no gabinete em casa, vamos fazer um negócio assim, cabeça de jornalista. Vamos fazer, a gente põe alguém, vamos entrevistar, vamos checar se isso vai dar certo. Aí seu Guilherme e eu fomos almoçar com o Guilherme Paulos. Guilherme, o que você acha disso? Nossa, ele super e deu várias ideias, então também, ele sempre conta essa história e é verdade, ele tem também uma pitada aí de autoria. Como que nasceu a relação de vocês com o seu Guilherme e como que evoluiu? Bom, Ele que contratou você, por exemplo, ou foi ele essa que me editora contratou. que você falou? A mesma história, eu tinha acabado quase de sair da faculdade, estava aqui na sala de espera desse mesmo prédio aqui do Panrotas, muita gente na sala de espera e eu pensei, vou ter que fazer alguma coisa diferente. Era aqui já? Era aqui, sempre foi aqui. Não, Antes foi verdade, eu não conheci outro lugar. Foi ele que me contratou e contratou quase que a redação inteira na época, porque o Guia Panrotas estava crescendo em editorial. Então foi ele que me começou em contratou. 77. Exatamente. E você sabe o jeito dele, né, Arthur? A gente fazia o texto, ele ficava ele mesmo 3 horas revisando o nosso próprio texto, não é, Luiz? Eu ficava revisando o que você acha, então foi assim. Ele sempre foi muito participativo. Então. Exatamente. Isso. Mas e sempre teve uma preocupação de ensinar também. Acho que isso é importante. Às vezes a gente não tinha muita paciência, uma demora e tudo mais, mas tinha uma razão, tinha uma lógica. Hoje, olhando para trás, eu falo, não, tinha uma lógica de pensar daquela maneira, de ter a preocupação de identificar o termo correto, mas até quando ele tinha que dar alguma bronca, assim, ele sempre foi muito correto. Eu levei várias. E Luiz, e uma coisa interessante que você também pode endossar, ou não, Arthur, mas assim, mesmo sem experiência, ele colocava a gente no fogo e em desafios altos, como foi a história dos jornais diários da BAV. Uhum. Então imagina, eu não tinha experiência a Alzira Helena França era editora, Bel Azevedo era o editor também, então eu como repórter aprendi muito, ele jogava a gente no fogo e confiava que a gente ia fazer. Então foram essas maratonas de fechar jornal na BAV nos ensinaram muito. E esse papel dele, que eu vejo muito de conciliador do turismo, ele sempre está ali tentando juntar as partes e fazer coisas para o desenvolvimento do turismo, é um dos ícones da indústria. Como é que você vê esse papel dele aí? E esse ano ainda conseguiu criar um evento novo. Não, você está junto, como é que você avalia esse lado dele? Ele é uma pessoa incansável, inovador, nato, e eu acho que essa é o segredo da longevidade e da juventude dele. E ele sempre vai ser dessa forma, Arthur. Se você me falar qual é o negócio do Panrotas, evidentemente que é editorial, matéria e tal, mas é relacionamento e muito mérito dele. Ele é respeitado porque ele tem credibilidade. E a pessoa tem credibilidade quando diz que vai fazer, faz e faz muito bem. Então ele sempre entrega com ética, entrega com honestidade, e isso cria uma rede a favor dele fantástica. Onde quer que ele vá, e eu faço viagens com ele até hoje, esse Matcher, a gente é exemplo disso, ele consegue potencializar qualquer relacionamento, porque ele é muito respeitado. O Panrotas está muito, ainda a plataforma Panrotas é muito em cima dos relacionamentos que ele criou. E você é um dos herdeiros desse relacionamento e também consegue levar isso muitíssimo bem. Com certeza ele é um ícone e na mídia, com todo respeito a todas, ele é o único. E conta a história como poucos, né? Quando ele vai contar a história do Match, ele vai contar a história quando ele era piloto. Sempre entusiasmado. Você senta, presta atenção e sempre aprende. E quando tem que dar bronca, né, Arthur? Já tomamos várias e sempre quando tem que criar, ele é brasileiro. Agora, quando tem que dar bronca, ele é argentino. Argentino. Luiz, tem alguma coisa para falar disso? Então, eu acho que, assim, ele tem uma inquietude que é invejável, né? Então, uma vitalidade, assim, de sempre estar pensando no próximo lance, sempre está tentando antecipar alguma coisa, enxergar alguma coisa que ninguém viu. Ele investe nisso, né? A gente viveu aqui, eu trabalhei aqui em 3 períodos diferentes, a gente sempre percebeu que ele investe nisso, ele investe na ideia, ele acredita, ele tenta fazer dar certo. Às vezes, infelizmente, não dá, como tudo, mas ele tem uma coragem assim e uma dedicação invejável. A maneira como ele se dedica aos projetos é alguma coisa que a gente tem que tentar levar para a vida também. E Luiz, sempre tecnológico, né? Sempre gostou de internet, de computador, de tecnologia.
O celular dele tem um aplicativo para tudo quanto é coisa. Quando ele usa... viajava levando o GPS? Não, tinha 4 GPS. Não existia ainda, ele levava o GPS. Mas já lá no Rio de Janeiro, na década de 90, quando eu entrei, tinha uns laptops lá. Já É isso aí. E passava por modem, matéria. Criou a rede PAN. Tudo bem que tinha telex, tinha fax, exatamente, mas era tudo também isso. tinha o computador. Exatamente. Tinha um hub ali. Vamos voltar para a questão da comunicação com o profissional. E aí entra o relacionamento com o pessoal de marketing das empresas, os assessores de imprensa, que é uma relação sempre tensa, que eles querem emplacar aí suas notícias. Como é que vocês veem a evolução dessa comunicação? O lado de lá está preparado, o lado de cá, nós que divulgamos isso, estamos também fazendo a coisa certa. Como é que vocês veem a evolução da comunicação para o profissional? Tudo é digital, tudo é online, mas vocês mesmos falaram, o relacionamento é muito importante. Como que o profissional se atualiza hoje com tanta coisa na sua frente? Quem começa? Olha, a gente pegou toda a transição, né? Nós começamos aqui na Pahotas escrevendo em máquina de escrever, depois fomos evoluindo, aí surgiu a internet, que aí mudou tudo, né? Esses 20 anos, aí 23 Mais anos. ou menos o que passou com ele. Antes tinha a emissão manual da passagem. Eu entrevistei o Dilson essa semana e ele foi contando exatamente tudo que a gente passou, a companhia aérea passou também. Exatamente. E tudo isso é evolução, tudo isso veio para facilitar, mas o relacionamento eu entendo que ainda seja fundamental. Porque tem coisas que você precisa ter o contato. Não adianta simplesmente você mandar uma informação, uma assessoria encaminhar de uma maneira assim, de uma via única, não existe mais isso. E principalmente quando um veículo da qualidade do Pahotas, ele precisa se aprofundar na informação, ele não pode simplesmente navegar na superfície. Então, acho que criar esse relacionamento é fundamental. Faz a diferença, total diferença, quando as empresas entendem isso, quando os assessores conseguem explicar para os seus líderes qual é a importância disso, e quando o veículo também está aberto a esse tipo de relacionamento. Porque são muitas empresas hoje, por um monte de canais de comunicação. Umas mais, outras menos profissionais. Exatamente isso. Umas bem estruturadas, outras menos. Exatamente isso. E o lado de cá também, desse lado do balcão, né, que são os veículos de comunicação, tem que ter esse discernimento para entender que é assim também, ter um pouco de paciência. A gente sabe que você é muito paciente com isso. Mas... Taurino não é paciente? Super, né? Absurdamente. Então tem que ter um pouco, acho que somos do mesmo mercado. Somos parte de uma mesma engrenagem, então tem que fazer funcionar. E isso a Pahotas deixou sempre claro, isso é um dos DNAs da empresa. Nós somos parte do mercado, estamos ao lado dele, não somos nem acima, nem abaixo, nem do lado. A gente está junto com vocês. Só complementando essa resposta, uma coisa interessante, eu que tenho hoje uma empresa de relações públicas e de destinos, e no meio dessa velocidade da transformação digital, o que eu percebo é o seguinte: as mídias de nicho ganharam bastante importância. Ao contrário, é como o clínico geral e o clínico que cuida especificamente da pele. Então, vocês ganham bastante importância. Hoje, eu não vejo mais o papel do assessor de imprensa. Eu acho que é uma área já com um prazo de validade, se não vencido, muito perto. O que nós vemos hoje, eu tenho uma área dentro da Imaginadora de relações públicas que a gente não chama mais assim, nós chamamos gestores de relacionamento. E relacionamento com todo tipo de vertical, até com a imprensa. Isso é fundamental. Quando você pode ter todas as ferramentas que você quiser para se comunicar, mas na hora da decisão, todos os dados à sua disposição, mas na hora da decisão, o dado ou a decisão é humana. A análise do dado e a decisão é humana. Casos de crises com a imprensa, se tem alguma coisa que explode na mídia digital, com quem é que a gente vai falar? É com o gestor da mídia digital ou com o influenciador. Então, relacionamento pessoal para lidar com o impacto digital. Isso, de verdade, ainda não mudou e eu espero que os robôs não substituam isso ainda. Então, a importância do assessor, entre aspas, ou da pessoa que é o vínculo, que é o porta-voz da empresa para se relacionar com o Pahotas, isso é um clássico dentro do Pahotas. O Luiz passou isso, eu também passei, o Arthur também, e você pode dizer que isso ainda acontece, não é, Arthur? É assim, por que vocês não publicam a minha matéria? Eu mando, ninguém me dá bola, vocês publicam de fulano e não de mim? Ok. Você não é visto, você não se percebe, você não se faz visto, você não cria motivo para ser publicado.
publicado, você não tem relacionamento. Esse relacionamento não querendo dizer que você tem que ser amigo para ser visto. Não é isso. Você tem que ter relevância. E relevância você faz com técnica, relacionamento e motivo para ser notícia. Contar bem a história que você está vendendo, né? Exatamente. E ter mais criatividade, isso falta. No approach com a gente aqui, acho que falta um pouco. Está muito mecânico, né? Não é porque você enviou um comunicado. E gente, enviou release, não existe mais. Não Enviar existe, release exatamente. e acho que vai publicar, não existe mais. Bom, vocês têm direito cada um uma pergunta para mim, já que Ana, os começa. dois foram meus chefes. Arthur, eu tenho. Você é editor de uma mídia, então, que passou por essa transformação inteira. Como é que você vê a sua profissão e a sua área nos próximos 2 anos, eu não digo nem 5, nos próximos anos? Como você se vê se reinventando? Bom, eu continuo acreditando que contar histórias é o meu dom e é o que eu gosto de fazer, e acabei de fazer várias entrevistas para as edições especiais e gosto muito disso. Isso e está interagindo muito bem com o que vocês estão falando e essa evolução. Acho que informação continua sendo uma das coisas mais relevantes para você, que é profissional do turismo, e a gente está aqui para fazer essa curadoria. Hoje eu estou envolvido em outras coisas na Panrotas, que não só a produção de matérias e reportagens, mas na produção de conteúdo em geral, inclusive em parcerias com empresas, em eventos, a gente faz bastante Sim. coisa com o Fórum Panrotas. Eu vejo uma evolução de cada vez mais 360 graus aí, mas tendo conteúdo como centro aí de tudo. Ou Eu seja, vou continuar contando boas histórias. jornalista sempre, de várias Essa formas. visão de jornalismo, mas nem que seja para fazer um projeto em parceria com uma empresa, para fazer um evento, para criar um projeto, ou para fazer uma nota lá para o site que dê exatamente a informação precisa, que é o que você quer aí do outro lado. Vai, Luiz. É difícil isso, mas é difícil até entender. Bom, a gente vai editar, hein? Vai editar, porque essa pergunta provavelmente eu não vou saber responder. É difícil até entender, mas tem algumas pessoas no mercado que não conhecem o Arthur, ou não conhecem como a gente conhece, e acabam fazendo uma imagem Certa dele. diferente. Mas tem pessoas que conseguem não gostar do Arthur. E as pessoas falam, pô, mas ele é Graças assim, a Deus, ele é ninguém assim, é unanimidade. Aí eu queria saber o seguinte, tem uma parte que é você mesmo, naturalmente, né? Não se faz É uma nada coisa meio com ranzinza, falsidade, mas tem uma parte que é um pouco de tipo, não é? Você não força um pouco essa imagem também? Um personagem? Afastar De um pouco carrasco? as pessoas, para não deixar que as pessoas se aproximem demais. Não, eu acho que as pessoas, quando tem essa proximidade, é por não conhecerem, por não terem relacionamento e por não quererem ser criativas e achar um caminho conjunto. Elas querem criar a imagem de que a culpa é sempre do outro, e ele é o carrasco, e eu não sou, vocês sabem disso. Imagina. Mas não tem personagem muito, não. Eu tenho uma certa timidez, assim, mas não é personagem. Posso usar você Duas perguntas? volta para o Rio de Janeiro ou passa tudo aqui em São Paulo? Vai Pois ficar é, para né? sempre aqui em São Paulo? Voltar para o Rio de Janeiro, eu vou sempre para o Rio, então eu estou sempre lá no Rio, acompanhei os altos e baixos no Rio de Janeiro. São Paulo me recebeu muito bem, gosto de morar aqui, mas tudo pode acontecer, Mas né? foi Vai duro no que- início, né? Eu ia, graças a Deus, a ponte aérea, não sei porquê, mas era muito barata, né? Quando eu mudei para cá, em 98. Então dava para ir todo fim de semana, coisa que não dá hoje, hein? No começo foi difícil. Então, mas foi tranquilo. Foi bom que eu morava com a Fabíola, então eu dava uma quebrada. A gente viaja muito, tem vezes que eu passo um mês inteiro sem ficar um fim de semana em São Paulo. Mas eu vou muito para a Flórida, como diz o Goiacina. Mas São Paulo me recebeu muito bem, tenho grandes amigos, e foi tudo bem. Certo? Beleza. Otimistas com o futuro da comunicação para o turismo? Sim, fazemos parte desse futuro. Sim. Uhum. Então tá bom. Obrigado, Luiz. Obrigado, Ana Obrigada Maria. a você. Obrigada, Arthur. Obrigado por estarem aqui nesse primeiro programa aí dos 45 anos da Panrotas. Parabéns para vocês também que fizeram parte dessa Parabéns, história. parabéns vocês. Parabéns. Valeu, Luiz. Luiz. Na semana que vem, mais um programa especial do Bastidores do Turismo, com outro ambiente. Como a Ana Maria vai viajar, a gente teve que gravar aqui no nosso ambiente tradicional do Bastidores do Turismo. Mas na semana que vem a gente volta com um novo programa e mais surpresas para vocês. Tchau.